Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos continuar o estudo do livro de Jacob Gorender e vamos abordar dois tópicos muito importantes para pensarmos tanto a formação da burguesia brasileira quanto o desenvolvimento do capitalismo no país. Primeiro tópico é a relação entre a burguesia brasileira e o Estado. E o segundo tópico, a relação entre a burguesia brasileira e o capital estrangeiro. Então, vamos ler o que diz o Jacob Gorender. O Estado como agente empresarial. A ideologia burguesa elaborou-se na Europa no quadro da luta contra a camisa de força das instituições feudais e, em consequência, adquiriu a forma de um liberalismo extremado e intransigente. O Estado não devia ter nenhuma participação na atividade econômica, e sua função legítima seria tão somente a de gendarme, ou seja, de polícia, que se restringisse a impor a todas as partes interessadas, tanto dos capitalistas quanto dos operários, o cumprimento das regras do jogo da sociedade burguesa. A burguesia brasileira nasceu sob a influência do liberalismo e do seu princípio fundamental, o da liberdade da iniciativa privada ou da livre empresa. Mas, se o liberalismo absoluto nunca foi realidade em país algum, menos ainda o seria no Brasil, cujo capitalismo partiu de uma acumulação originária do capital muito mais fraca do que na Europa e nos Estados Unidos. Vou abrir um parênteses. Duas questões importantes colocadas aqui. A primeira, que esse liberalismo absoluto nunca existiu. Por quê? Porque sempre que a burguesia de qualquer país, seja o Haiti, seja os Estados Unidos, precisa da ajuda do Estado, ela não tem o menor pudor em solicitar ajuda do Estado. Eu já citei para vocês o caso de Barack Obama, que socorreu os bancos privados e a indústria automobilística norte-americana com recursos do Tesouro Nacional, ou seja, o dinheiro dos impostos dos contribuintes, de modo que os cidadãos bancaram essa ajuda econômica do governo a empresas privadas. No Brasil, os exemplos se multiplicam ao infinito, né? Mas bastando citar dois exemplos. Primeiro, o perdão às dívidas dos agropecuaristas pelo governo Bolsonaro. Depois, o perdão às dívidas dos banqueiros. Vocês conseguem imaginar isso? Um governo perdoar dívidas de banqueiros que têm lucros pornográficos no Brasil? É uma coisa completamente absurda, mas é a nossa realidade. E é a realidade do capitalismo em qualquer país do mundo. Se o Estado vai promover a distribuição de renda, vai adotar programas sociais, vai favorecer os trabalhadores, aí fala-se em contenção de despesas, em corte dos gastos públicos, em estado mínimo. Porém, quando se trata de socorrer a empresa privada, aí o Estado é a grande mãe, né? Que socorre todos os grandes capitalistas.
não o pequeno empresário, mas a grande empresa. Esse é um ponto. O segundo, Jacob Gorender fala na acumulação primitiva de capital, que é um conceito marxista importante. O que vem a ser essa acumulação primitiva do capital? Como surge a indústria na Europa e nos Estados Unidos? Para você montar uma indústria, você precisa de capital. Você precisa comprar um terreno, construir uma fábrica, comprar máquinas, ferramentas, matérias-primas, contratar trabalhadores, ter despesas variadas, desde conta de luz, conta de telefone, imposto predial, enfim, você precisa ter dinheiro para montar uma fábrica. De onde veio o capital que deu início à Revolução Industrial? Esse capital veio dos lucros obtidos na época do capitalismo comercial, seja do tráfico de escravos, seja da distribuição de especiarias na Europa, enfim, países como a Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal, tiveram imensos lucros com a exploração de suas colônias. E esse capital acumulado, na época do colonialismo, parte dele será investido na aquisição, né, de máquinas, na construção de fábricas e na contratação de trabalhadores. Agora, no Brasil, como em outros países subdesenvolvidos, a história não aconteceu exatamente desse modo. Então, de onde veio o capital? Em parte, veio da cafeicultura, porque quem tinha dinheiro no bolso eram os grandes fazendeiros que plantavam café. Eram as pessoas mais ricas do Brasil. Então, natural que fossem também os primeiros a investir na industrialização. Mas não foram apenas os cafeicultores. O Estado também participou ativamente, investindo na industrialização do Brasil, como nós vamos ver a seguir. Vou continuar a ler o texto do Jacob Gorender. O Segundo Império e a Primeira República se destacaram, em particular, pela construção de estradas de ferro. Em 1929, quase metade da rede ferroviária era já de propriedade estatal. E, claro, a ferrovia, nessa época, era um meio de transporte imprescindível, seja para o transporte de matérias-primas, seja para o transporte de produtos para exportação, enfim, para qualquer tipo de transporte essencial às atividades econômicas do país. Durante os anos 30, os porta-vozes dos industriais enfatizaram 2 pontos. Primeiro, a necessidade de financiamento do Estado para a industrialização. Segundo, criação pelo próprio Estado de núcleos da moderna indústria de base, ferro e aço, produtos químicos, petróleo, cuja construção se achava fora do alcance do capital privado. No referente ao financiamento estatal, o primeiro governo Vargas encaminhou no âmbito das necessidades do capital de curto prazo. Em 1937, começou a funcionar a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil,
cujas atribuições, a princípio muito limitadas, se ampliaram sob a pressão das entidades representativas dos industriais. O financiamento estatal a longo prazo, indispensável à indústria pesada, cuja maturação costuma durar vários anos, só veio no segundo governo Vargas, com a fundação, em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, a princípio voltado para a sustentação das empresas estatais, as quais, em 1964, dedicava 90% de seus recursos. O BNDE, em 1975, já destinava a mesma proporção às empresas privadas. De modo geral, por exigência da própria iniciativa privada, alargou-se a atuação do Estado na esfera financeira. Em 1979, os empréstimos dos bancos estatais representaram 65% do total de empréstimos dos 50 maiores bancos comerciais, cabendo 41% somente ao Banco do Brasil. Nos anos 40, teve início a atuação industrial do Estado, no âmbito da moderna indústria de base. Surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional, a Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Nacional de Álcalis e a Fábrica Nacional de Motores. A industrialização nacional ingressava decididamente numa etapa mais alta, abrindo parênteses, com investimento direto do Estado na criação de indústrias estatais, que seriam privatizadas mais tarde pelo Collor de Mello e, sobretudo, pelo Fernando Henrique Cardoso, por uma fração do valor de mercado dessas empresas. Nos primeiros anos da década de 40, o governo federal já dirigia também diversos institutos reguladores da produção e da comercialização de produtos primários: café, açúcar, álcool, cacau, sal, mate, pinho, e formar alguns conselhos de assessoria para questões econômicas. Ou seja, foi uma política de quase planejamento estatal da economia, algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, no governo de Roosevelt, quando o Estado também investiu maciçamente na economia, sob a influência do modelo de Keynes, John Maynard Keynes, um economista inglês que defendia a participação do Estado na economia dentro dos marcos do capitalismo. Essa doutrina ela se reveza com o liberalismo conforme a conjuntura histórica. Em determinados momentos, a burguesia vai defender a participação do Estado. Na Alemanha nazista foi assim, na Itália fascista foi assim, no Brasil de Getúlio Vargas, nos Estados Unidos de Roosevelt, e em outros momentos a burguesia vai defender o liberalismo absoluto, mesmo fazendo uma boquinha no Estado, quando for de seu interesse. Prosseguindo. A tendência ao crescimento do setor estatal da economia revelou-se, porém, incoercível, afirmando-se com a criação da Petrobras, da Rede Ferroviária Federal
e da Eletrobras. A Eletrobras, né, que está para ser privatizada. A Telebrás, né, foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, e a Petrobras sofre contínuas ameaças de privatização pelo Guedes e pelo Bozo. Nem mesmo as forças políticas promotoras do golpe militar de 64, apesar de suas proclamações anti-estatistas, conseguiram deter essa tendência. Pelo contrário, o número de empresas estatais aumentou muito mais do que no período anterior. Em 1976, das empresas estatais então existentes, 60% haviam sido fundadas depois de 1966, ou seja, em plena ditadura militar. É importante nós frisarmos aqui que na primeira metade do século XX, o Estado, de certo modo, substitui a burguesia na promoção de algumas atividades econômicas que a burguesia nacional não tinha condições para realizar. Mais tarde, né, todo esse patrimônio público construído ao longo de décadas será entregue de mão beijada, seja à burguesia nacional, seja ao grande capital estrangeiro. Mas o simples fato de que o Estado foi o grande promotor do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil já coloca no ar aquela questão, né? A burguesia é necessária? Prosseguindo. Do ponto de vista doutrinário, a burguesia brasileira e os dirigentes das multinacionais não podem deixar de sentir que a participação crescente do Estado na atividade econômica representa uma brecha grave no sagrado princípio capitalista da livre empresa. Cada empresa estatal bem-sucedida como que constitui demonstração prática de que os capitalistas privados podem ser dispensados enquanto agentes do processo econômico. Não por acaso, o momento em que a Petrobras foi mais difamada pela imprensa brasileira foi justamente no momento em que a Petrobras se firmou como uma das maiores empresas de prospecção de petróleo do mundo, com uma lucratividade, né, bastante alta. Até hoje, a empresa mais lucrativa do Brasil, uma empresa estatal. Por isso, a repetição monótona de argumentos anti-estatistas funciona como exorcismo para a consciência burguesa e para a chamada opinião pública. Se nós fizermos, né, uma pesquisa com os nossos parentes, vizinhos, amigos, a grande maioria vai dizer que a empresa pública é cabide de emprego, que funcionário público não faz nada, que quem gosta de trabalhar vai na iniciativa privada. Isso apesar de que as empresas mais lucrativas do Brasil, não apenas a Petrobras, mas também o Banco do Brasil, né, e várias outras, são as empresas mais rentáveis. Então, como que é isso? A empresa estatal é ruim, a empresa privada é boa, e as maiores empresas do Brasil, as mais lucrativas, são estatais? Estranho, né? Bem, esta má consciência burguesa foi expressivamente manifestada pela declaração de Sérgio Chapik, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,
acerca do recente decreto de privatização de empresas sob controle estatal. Esse recente quer dizer anos 80. Abre aspas. O governo volta a acreditar nos empresários como os mais capazes para administrar e gerar bons resultados em um empreendimento. Fecha aspas. Bom, nas circunstâncias brasileiras, só o Estado disporia de condições para concentrar com rapidez os imensos recursos requeridos pela construção da infraestrutura da moderna produção industrial e para o financiamento do capital privado a longo prazo, com juros baixos ou mesmo negativos, e outras vantagens decisivas. O que tais campanhas questionam são os limites admissíveis do setor estatal na economia. Lembrando que em vários países socialistas, o desenvolvimento industrial aconteceu não antes da Revolução, mas depois da Revolução. Se nós pegarmos o caso da Albânia, por exemplo, que era um país constantemente ridicularizado, né, na imprensa brasileira, que desde a queda do governo socialista, nunca mais a imprensa falou na Albânia, como se ela desaparecesse do globo terrestre. Bem, até 1945, a Albânia era um país semicolonial, né, semifeudal, com uma base da economia principalmente agrária, um setor industrial minúsculo. O país era governado por uma monarquia reacionária, que acabou se alinhando, né, com o fascismo após a invasão do país pelos soldados de Mussolini. O rei da Albânia se aliou ao invasor estrangeiro para continuar, né, governando o país, o rei Leca I. Bem, após a guerrilha comunista, né, liderada pelo Enver Hoxha, que conseguiu libertar o país sem a ajuda do Exército Vermelho. A Albânia e a Iugoslávia foram os únicos países que se libertaram sozinhos. Após a vitória da guerrilha comunista, Enver Hoxha dá início a um governo democrático popular que avançará, né, no sentido da construção socialista. De 1945 a 1975, a Albânia constrói um complexo metalúrgico, se não me engano, com 125 fábricas. E pela primeira vez na história do país, é fabricado aço. Ou seja, a revolução industrial na Albânia acontece no período socialista. Se nós pensarmos na China, não é muito diferente. Embora houvesse um setor industrial em Pequim, em Xangai, né, nas grandes cidades, a base da economia era essencialmente agrária. É após a Revolução Chinesa que a China se tornará, né, uma potência industrial e econômica. E isso não ocorre, né, como a imprensa geralmente diz, a partir do governo do Deng Xiaoping, da abertura econômica. Na época de Mao Tse-tung, a China já fabricava aviões a jato, né, fabricava tanques, tratores, foguetes, uma série de armamentos sofisticados que demandam componentes de vários outros segmentos da indústria, né? Para você ter uma indústria bélica desenvolvida,
você precisa de uma indústria eletroeletrônica desenvolvida, de uma indústria química desenvolvida, de uma indústria de plásticos desenvolvida. Enfim, para a construção de um foguete, você precisa de vários componentes que vêm de vários outros segmentos industriais, né? A China chegou, inclusive, a produzir a sua primeira bomba atômica já nos anos 50, o que implica não apenas um desenvolvimento industrial, mas também conhecimento tecnológico muito avançado. A China recebeu ajuda da Rússia, sem dúvida alguma, e a própria Rússia também tinha um capitalismo bastante fraco, né? Havia cidades industriais, havia uma classe operária, mas a Rússia também era um país semifeudal. A industrialização acelerada do país acontecerá nos anos 30, com os planos quinquenais de Stalin. Daí que nós podemos afirmar que, sim, o desenvolvimento industrial não necessita obrigatoriamente na existência de uma classe burguesa. Algumas vezes o Estado substitui a burguesia. No caso específico do Brasil, o Estado promoveu a industrialização e a modernização da economia, porque a burguesia nacional não tinha recursos para isso. E mais para frente, todo esse patrimônio será gradualmente privatizado. Prosseguindo. É explicável que, a partir de 1975, o clamor anti-estatista da burguesia ganhasse um tom estridente. Tornados mais escassos, os recursos econômicos passaram a ser objeto de disputa acirrada entre empresas privadas e estatais, de tal maneira que a contenção destas últimas pareceu solução imperativa, imediata para o empresariado. A par disso, o poderio alcançado por vários grupos da burguesia brasileira incitou-os a cobiçar a absorção de algumas empresas estatizadas com perspectiva de lucratividade por demais atraentes. Depois, o Jacob Gorender vai fazer uma discussão sobre a existência ou não do que ele chama de burguesia de Estado, né? Que seriam esses gerentes e diretores de empresas estatais. E ele responde à questão do seguinte modo: os altos administradores das empresas estatais são servidores do capitalismo, ao mesmo título que os altos administradores das empresas privadas. Uns e outros são profissionais cujos ordenados e mordomias contêm uma parcela de mais-valia, o que, entretanto, não lhes tira o caráter de empregados do capital, seja privado ou do Estado, com as limitações e a instabilidade próprias da condição de quem é empregado e não patrão. Ou seja, esses diretores e gerentes de empresas estatais são tecnocratas, burocratas, assim como aqueles que administram as empresas privadas. E nas empresas públicas também ocorre mais-valia, tanto que fala-se em capitalismo de Estado, uma vez que os trabalhadores também produzem mais-valia nas empresas públicas. Claro, em um Estado operário, um país socialista, é diferente, mas num país capitalista, a empresa estatal também faz a exploração da mais-valia.
Uns e outros obedecem à mesma lógica da eficiência capitalista, resumida, em última instância, na taxa de lucro. Demais acham-se ligados por múltiplas conexões e são intercambiáveis, isto é, podem passar com facilidade do setor estatal ao privado e vice-versa. Para encerrar, penso que o conceito de burguesia se define por determinado tipo de propriedade dos meios de produção e não pela função de controle, qualquer que seja o nome que lhe atribuem. Se eu sou dono da fábrica privada, eu sou capitalista, eu sou burguês. Se eu sou o diretor de uma empresa estatal, eu não sou dono dessa empresa estatal, portanto, eu não sou burguês, eu não sou capitalista, ainda que tenha um salário elevado e várias mordomias. Nas condições de dominação de classe da burguesia, as empresas estatais constituem uma propriedade coletiva dos capitalistas, entregue ao controle e administração de seu representante concentrado e supremo, o Estado. Isso porque, mesmo se a empresa é estatal, se o Estado é burguês, essa empresa estará submetida à lógica da burguesia, diferente do que acontece numa empresa estatal num país socialista. Então, esse é um primeiro ponto que eu quis abordar hoje, a relação entre a burguesia brasileira e o Estado, e o papel do Estado na incrementação, no incremento, né, da industrialização nacional. O segundo ponto é a relação entre a burguesia e o capital estrangeiro. Diz o Jacob Gorender: no período que começa no século passado, no século XIX, e vai até 1930, o grosso das inversões estrangeiras no Brasil coube ao capital inglês. A maior parte delas assumiu o caráter de investimento indireto, isto é, veio sob a forma de empréstimos contraídos pelo Estado. Os investimentos diretos, sob a forma de empresas de propriedade estrangeira, concentravam-se na área de serviços básicos de utilidade pública, estradas de ferro, companhias de navegação, portos, transportes, comunicações urbanas, fornecimento de energia elétrica, etc. Tais serviços absorveram 59% do investimento direto estrangeiro entre 1860 e 1902 e 62% entre 1903 e 1913. Contudo, mesmo naquela época, já aparecem empresas estrangeiras na esfera da indústria de transformação. Em 1883, um consórcio inglês montou, em Juiz de Fora, a Companhia de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira, que, em 1914, empregava 637 operários. O grupo industrial Moinho, inglês, iniciou suas atividades no Brasil em 1886, mas as empresas industriais estrangeiras, durante muito tempo, tiveram pequena significação. De 1860 a 1902, representaram 4% do investimento direto estrangeiro. Depois, de 1903 a 1913, 7%. Até a Segunda Guerra Mundial, o tipo de investimento
do capital imperialista nos países atrasados, amplamente dominante em escala mundial, visava a extração predatória de matérias-primas, os empréstimos financeiros escorchantes e a exploração monopolista de serviços públicos. No referente a artigos manufaturados, sobretudo bens de consumo durável e bens de produção, as potências imperialistas preferiam exportá-los de suas matrizes para os países atrasados, do que produzi-los neste último. Tivemos aí o quadro geral que veio a inspirar a conclusão teórica sobre a incompatibilidade entre capital imperialista e industrialização dos países com variados graus de dependência. É curioso observar que Marx e Rosa Luxemburgo, e mesmo Lenin, pensavam de maneira oposta, ou seja, consideravam que as inversões de capital dos países industrializados deviam provocar o desenvolvimento do capitalismo nos países coloniais e semicoloniais. No entanto, tal ideia desses autores clássicos, aliás, por eles pouco elaborada, diante da escassez de material empírico, foi abandonada e prevaleceu nos meios marxistas a corrente teórica que culminou na tese de Paul Baran, no livro A Economia Política do Desenvolvimento. Segundo ele, o capital imperialista não podia ter qualquer espécie de interesse na industrialização dos países atrasados e constituía o principal obstáculo a essa industrialização. Se eu sou uma fábrica alemã de motores para caminhões e eu exporto motores para o Brasil, eu não tenho o menor interesse em que o Brasil tenha indústrias nacionais, privadas ou públicas, que produzam esses motores. Eu quero ter um monopólio, né, desse segmento. Eu quero exportar motores para o Brasil, né, ao longo da eternidade, sem que o Brasil tenha condições de produzir essa mesma mercadoria. E se por acaso o Brasil produzir, e um motor produzido no Brasil custar $100, então eu vou vender por 50. Assim eu quebro a indústria nacional e mantenho a dependência brasileira das importações das minhas mercadorias. Continuando. A internacionalização da economia mundial, impulsionada pelas forças produtivas modernas e promovida no mundo capitalista pelas empresas multinacionais, produz efeitos muito diversos conforme seja o meio interno de cada país. Brasil, Barbados e Camarões são todos países dependentes e, no entanto, profundamente diferenciados. O processo de internacionalização da economia adquiriu no Brasil características peculiares, decorrentes do seu desenvolvimento nacional e só por ele explicáveis. Ultrapassando o período entre 1930 e 45, que abrange a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, quando se manteve estagnado o fluxo de capital imperialista em direção a países atrasados, o capital norte-americano,
no auge da sua hegemonia mundial, passou a fazer consideráveis investimentos industriais no Brasil. Na década de 50, a recuperação da economia europeia e japonesa começou a trazer ao Brasil o investimento de concorrentes dos Estados Unidos. Em 55, tanto a economia brasileira quanto a dos países avançados já se encontravam em condições de disponibilidades e padrão de comportamento recíproco que viabilizavam o célebre plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. O plano de metas não só facilitou o afluxo de volume concentrado de capital estrangeiro, como contribuiu para mudar o perfil de seus investimentos diretos no Brasil. Se acompanharmos a evolução do capital norte-americano, teremos o seguinte quadro. Em 1929, o capital norte-americano investido aqui foi 194 milhões de dólares, o que representava 20% na indústria de transformação. Em 1950, esse valor subiu para 644 milhões, ou 44% no percentual da indústria de transformação. E em 1959, passou a 1 bilhão e 301 milhões de dólares, ou 75% do percentual na indústria de transformação. Em 1971, o capital estrangeiro total aplicado sob a forma de empresas, 82% se situavam na indústria de transformação e apenas 5% nos serviços públicos, até porque, progressivamente, os serviços públicos foram sendo nacionalizados, como as ferrovias, os correios e assim por diante. Em 1980, a proporção na indústria de transformação continuou de longe prioritária, mas baixou para 74%. Mas nos serviços públicos, o capital estrangeiro quase desapareceu. Ao contrário do que pode ocorrer a partir do momento em que nós vivemos, né? Com a privatização dos Correios, privatização de portos, de aeroportos, né? Que antes eram de propriedade do Estado e que começaram a ser privatizados e comprados, principalmente pelo capital estrangeiro. A questão para a qual desejo chamar atenção, no entanto, é outra. São por demais conhecidas as análises e denúncias que caracterizam o capital estrangeiro pela metáfora da bomba de sucção, num lapso de tempo suficiente para compensar as variações conjunturais, suas remessas de lucro, de amortizações e rendimentos para as matrizes, sob modalidades diversas, algumas ocultas e de difícil quantificação, superam com flagrante exorbitância o montante original aplicado no país onde se localizam as subsidiárias. Ou seja, a empresa estrangeira se estabelece no Brasil e investe aqui um capital de 2x e remete para as suas matrizes, né, no exterior, um capital de 4x. Ou seja, a riqueza nacional está indo pelo ralo, ou está indo para os bolsos dos grandes capitalistas estrangeiros. A posição das empresas industriais estrangeiras é, por isso, dúplice.
continuam sob o comando da matriz norte-americana, alemã, inglesa ou japonesa, como as montadoras de automóveis, né, trazidas aqui pelo Juscelino Kubitschek, e devem subordinar-se aos planos mundiais da matriz, no que diz respeito à remessa de rendimentos, esquemas de investimentos, reserva de mercados de exportação, etc. Mas fazem parte também da economia brasileira, o que lhes impõe o objetivo imediato de vender o máximo no mercado brasileiro e as torna interessantes no crescimento dele, com a perspectiva, está claro, de dominar suas melhores fatias. As indústrias estrangeiras colaboram para o desenvolvimento do Brasil? Sim e não. Se nós pensarmos na remessa de lucros, não. Se nós pensarmos na comparação entre os salários pagos a um operário brasileiro e a um operário alemão da Volkswagen, também não. O operário alemão vai ganhar muito mais do que o operário brasileiro. Agora, as empresas estrangeiras que atuam aqui, por um lado, se interrelacionam com outras empresas nacionais, que vão fornecer matérias-primas, componentes industriais, ferramentas, enfim. Há uma inter-relação entre a empresa estrangeira e as empresas brasileiras, além do fato de que as multinacionais acabam absorvendo uma parcela do nosso proletariado, mas de modo mais profundo, né? Podemos dizer que essas empresas são parasitas. O fato de nós termos várias grandes montadoras internacionais atuando no Brasil acaba impedindo o desenvolvimento de montadoras de automóveis brasileiras, até porque um capitalista brasileiro não terá o mesmo capital para investir, não terá as mesmas facilidades, não poderá oferecer os mesmos preços para o consumidor brasileiro. Então, se por um lado essa internacionalização da economia traz uma modernização do parque industrial, traz o conhecimento técnico, o maquinário e uma série de outras coisas, por outro lado, a presença dessas empresas estrangeiras estrangula o nosso próprio desenvolvimento industrial e tecnológico. Eu vou ficar por aqui abrindo uma discussão, né, sobre até que ponto nós podemos falar que a burguesia brasileira tem um projeto de construção de um país, ou se ela não tem esse projeto. Se foi o Estado e o grande capital internacional, as duas principais forças que levaram ao desenvolvimento industrial brasileiro, enquanto o capital nacional ficou bastante restrito a alguns segmentos da economia, nós podemos afirmar que a burguesia nacional não tem o menor interesse em romper com a dependência do capital estrangeiro. Até porque o capital estrangeiro é acionista de muitas grandes empresas nacionais. Do mesmo modo que a burguesia brasileira nunca teve o menor propósito de defender a reforma agrária, por exemplo. Ela coexiste com o latifúndio, ela coexiste com o capital internacional, ela se satisfaz com o papel que cabe a ela no mercado e, preferencialmente, prefere investir no mercado financeiro do que na produção.
porque o mercado financeiro pode oferecer lucros mais fáceis e mais rápidos, ou na prestação de serviços. Este é um grande entrave ao desenvolvimento tanto da economia brasileira quanto da economia de todos os países, né, semicoloniais ou semifeudais. Daí a impossibilidade de nós pensarmos na chamada Revolução Democrática Burguesa, que foi o grande mote, né, da Terceira Internacional. Se essa política foi defendida nos anos 30, nos anos 40, não significa que nós temos que continuar com ela, porque, de maneira objetiva, não há um setor da burguesia nacional disposto a romper com o capital estrangeiro, a romper com o latifúndio e dar início a um projeto de desenvolvimento com soberania nacional e distribuição de renda. Isso só será possível sob um outro tipo de regime, né, numa democracia popular, em que os trabalhadores do campo, da cidade, os estudantes, os intelectuais, os profissionais liberais, né, se unam em torno de um novo projeto para o Brasil. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar a vocês hoje, e na semana que vem falaremos mais um pouco sobre o desenvolvimento da indústria no Brasil, mas dessa vez sob a ótica de Caio Prado Júnior, em seu livro História Econômica do Brasil.